Sempre gritando, colegas maliciosos, vizinhos que só falam coisas desagradáveis. Não consigo mais suportar esse estresse. Será que não há outra maneira? Amigos que falam mal pelas costas, chefes ou clientes que reclamam demais, colegas ou parceiros comerciais maliciosos, vizinhos que só falam coisas desagradáveis. Nada é mais frustrante do que se preocupar com essas pessoas a ponto de causar insônia. Então, qual é a melhor maneira de lidar com pessoas desagradáveis? Bem, o ideal é manter distância delas. Mas, como adultos, muitas vezes isso não é possível. E o que nunca devemos fazer é entrar em discussões. O ponto é que a pessoa nunca pensa que está errada. Pelo contrário, sempre acredita que está fazendo algo bom. Não importa o que você diga, a pessoa não vai mudar. E mesmo que você vença a discussão, o resultado será ressentimento. Então o que fazer? Mudar a forma de pensar. Mudar apenas um pouco a forma de pensar pode reduzir muito o estresse. Isso significa não ficar chateado com pessoas desagradáveis, não se preocupar tanto com elas. E aqui está como. Nível iniciante. Entenda a verdadeira natureza das pessoas desagradáveis. Nível intermediário. Adotar uma perspectiva divina em vez de uma superior. Nível avançado. Use estratégias sutis como a técnica do empurrãozinho na cortina. E como bônus, aqui está uma dica. Transforme pessoas desagradáveis em aliados. Isso é crucial, então por favor, continue assistindo até o final. Então primeiro, o nível iniciante. Entenda a verdadeira natureza das pessoas desagradáveis. Por que elas fazem coisas que incomodam os outros? Quando você entende isso, pode ver a pessoa sob uma luz diferente. Isso faz você se sentir muito melhor. Pessoas que dizem coisas desagradáveis, que gritam, que só procuram defeito nos outros. O que você acha que está enraizado no fundo do coração dessas pessoas? Inferioridade. Uma sensação de inferioridade. Pessoas que escondem uma sensação de inferioridade dentro de si, mesmo que seja às custas de prejudicar os outros, é porque querem se sentir superiores de alguma forma. Esse tipo de pensamento funciona automaticamente. Na psicologia, isso é chamado de complexo de inferioridade. Por isso, eles agem de forma tão desagradável, se gabando, gritando, criticando os outros, tudo para encobrir sua própria insegurança. É basicamente medo constante. Esses comportamentos sem amor acontecem inconscientemente. Em poucas palavras, é porque elas estão sempre com medo. Elas pensam que não podem mostrar fraqueza ou serem menosprezadas. É como um cachorro fraco que late muito. Na verdade, eles não têm confiança em si mesmos e não têm espaço mental para isso. Se entendermos esse mecanismo mental, podemos ver a pessoa sob uma luz completamente diferente. Essa pessoa tem uma forte sensação de inferioridade. Por mais que pareça forte, no fundo está com medo. Ter essa visão correta pode reduzir a raiva em relação à pessoa em até 50%. Continuando, o segundo é o nível intermediário. É adotar uma perspectiva divina em vez de uma superior. O que isso significa? Quando encontramos alguém com uma personalidade desagradável, ficamos irritados pensando: que pessoa horrível, olha só como ela fala. Isso nos faz ficar com raiva, mas em vez disso, devemos olhar de cima para baixo. Não de um ponto de vista superior, mas de muito acima, como se estivéssemos nas nuvens, observando a pessoa. Na psicologia, isso é chamado de metacognição, e isso muda completamente a forma como vemos as coisas. Se continuarmos irritados, podemos acabar sendo odiados em qualquer lugar, e pensar em viver com essa personalidade deve ser realmente difícil. Ao adotar uma perspectiva divina, começamos a sentir pena da pessoa. Sentimos pena da pessoa pensando: que pobre pessoa, coitado. No budismo, isso é chamado de compaixão. Ao ver a pessoa com sentimentos de compaixão, estranhamente não ficamos tão irritados. Isso também reduz a raiva em até 50%. Em seguida, o terceiro passo é a estratégia avançada de empurrar a cortina. Por exemplo, quando alguém te chama de lento ou diz que sua roupa parece de ninja, e você se sente incomodado com os comentários desagradáveis ou ofensivos, se você negar esses comentários, só vai ficar mais irritado. Além de simplesmente ficar irritado, se você demonstrar uma atitude carrancuda, a outra pessoa provavelmente vai achar engraçado
e pode começar a provocar ainda mais. Negar só aumenta a raiva. Negar só dá mais motivo para outra pessoa continuar provocando. Então, o que você acha que deve fazer? Exatamente. Em vez de negar, você deve concordar. Se alguém disser, você é tão devagar, você pode dizer, sim, é verdade. Até eu fico preocupado com isso. Se alguém disser, você se parece com um ninja, você pode responder, estou praticando a arte ninja. Não leve em consideração as palavras da outra pessoa. Não dê importância ao que a outra pessoa diz. Se simplesmente afirmarmos isso, não apenas não ficaremos irritados, mas a outra pessoa ficará sem palavras, sem saber o que dizer. É estranho, mas é muito mais reconfortante concordar do que negar comentários negativos. Além disso, se estiver no trabalho ou na escola, você pode sutilmente mostrar sua grandeza e tranquilidade aos outros, é só vantagem. Então, por fim, um bônus importante. Transformar uma pessoa desagradável em sua aliada. Não é impossível. Então, como fazer isso? Bem, aumentar a quantidade de conversas informais. E o que são conversas informais? Não são sobre assuntos importantes, são sobre coisas aleatórias. Por exemplo, se você falar sobre experimentar o novo sorvete Häagen-Dazs que foi lançado, ou sobre ir a um novo restaurante de lamen perto da estação, ou mesmo sobre o estresse de ter um filho prestes a fazer um exame difícil, aumentando o papo, você pode encontrar pontos em comum com a outra pessoa, perceber os desafios de cada um e, naturalmente, a intimidade cresce. E quando a intimidade aumenta, fica mais difícil manter uma atitude fria. Na psicologia, isso é chamado de efeito de mera exposição. Se alguém está agindo friamente com você, talvez seja porque não há muita conversa informal entre vocês. Portanto, aumentar a quantidade de conversas informais pode mudar completamente a atmosfera. Então, para resumir, embora possamos querer resolver problemas com pessoas desagradáveis, como disse o gênio Albert Einstein, é mais fácil mudar a natureza do plutônio do que o coração humano maligno. Como disse Einstein, mudar a personalidade de outra pessoa é praticamente impossível. Até mudar nossa própria personalidade já é difícil o suficiente. Tentar mudar os outros é um esforço inútil, uma perda de tempo. Em vez disso, tente mudar um pouquinho a sua própria maneira de pensar, usando os métodos que apresentei hoje. Primeiro, reconheça que por trás da agressividade de alguém, geralmente há um sentimento de inferioridade. Quando você percebe isso, é mais fácil não se irritar tanto. Segundo, ao ter empatia e compreender as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar com sua personalidade, você acaba se irritando menos. Terceiro, em vez de rebater comentários negativos, tente respondê-los de maneira positiva. Deixar que uma pessoa desagradável afete sua paz interior é bobagem. Experimente mudar um pouco sua perspectiva e a forma como lida com as situações para ter dias mais alegres e tranquilos, e com menos estresse. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Eu gostaria de encerrar expressando minha gratidão a você. Muito obrigado.